de mim nada encontrarás. Deus no controle. E eu queria contar uma história para vocês sobre uma garotinha. Amy era uma linda menina de 3 anos de idade. E ela morava em algum lugar lá dos Estados Unidos, morava em frente ao mar. A sua família era uma família cristã, uma família temente a Deus. E eles iam todos os domingos à igreja. Eles faziam seus cultos domésticos. E Amy era muito feliz. Mas notou que todos na sua casa tinham os olhos azuis, menos ela. O sonho de Amy era ter os olhos azuis também, como o mar, como todos da sua família. E um dia na escola dominical, ela ouviu a professora dizer: Deus responde a todas as nossas orações. E Amy passou o dia todo pensando nisso. E à noite, na hora de dormir, ajoelhou ao lado da sua cama e orou: Papai do céu, muito obrigada porque você criou o mar que é tão bonito. Muito obrigada pela minha família. Muito obrigada pela minha vida. Gosto muito de todas as coisas que você fez e faz. Mas gostaria de pedir, por favor, quando eu acordar amanhã, eu quero ter olhos azuis como os da mamãe. Em nome de Jesus. Amém. Ela teve fé. A fé pura e verdadeira de uma criança. E ao acordar no dia seguinte, correu para o espelho, olhou e qual era a cor dos seus olhos? Continuavam castanhos. Porque Deus não ouviu a oração de Amy? Porque Deus não atendeu ao seu pedido? Isso teria fortalecido o seu coraçãozinho, a sua fé. Naquele dia, Amy aprendeu que não também era a resposta de Deus. E a menininha agradeceu a Deus do mesmo modo. Não entendia, mas continuava confiando. Anos depois, Amy foi ser missionária lá na Índia. E ela comprava crianças para Deus. As crianças eram vendidas e são vendidas até hoje por suas famílias que passavam fome ou eram raptadas também. Muitas são raptadas para serem prostituídas para casamentos forçados e escravidão doméstica. Estima-se que uma criança é raptada a cada 8 minutos lá na Índia. E Amy as comprava para libertá-las desse destino cruel. Mas para poder entrar no mercado de tráfico de crianças na Índia, sem ser reconhecida como estrangeira, precisou se disfarçar, se passar por uma indiana. Passou pó de café na pele, cobriu os cabelos, vestiu-se como as mulheres do local e entrava livremente nos locais onde aconteciam a venda dessas crianças. E Amy podia caminhar tranquila nesse mercado infantil, pois aparentava ser uma indiana. E um dia uma amiga missionária olhou para ela disfarçada e disse: puxa, Amy, você já pensou como faria para se disfarçar se tivesse olhos claros como os de todos da sua família? Que Deus inteligente nós servimos. E ele lhe deu olhos bem escuros, pois sabia que isso seria essencial para a missão que ele confiaria a você. Essa amiga não sabia o quanto Amy havia chorado na infância por não ter olhos azuis. Mas Amy pôde enfim entender o porquê daquele não de Deus há muitos anos atrás. Deus está no controle. Na quinta, na noite da esperança, nós compartilhamos sobre o tema o silêncio de Deus. Que Deus muitas vezes fica em silêncio e passa uma aparente ausência para nós.
mas que continua presente, que continua no controle da nossa vida e de todas as coisas, apesar da nossa ansiedade, achar que Deus não está nem aí para nós. Que nós devemos medir o envolvimento de Deus em nós por duas coisas: pelo desenvolvimento do nosso caráter. Deus está trabalhando na nossa vida, Deus está nos moldando à semelhança de Jesus, e também pelo cumprimento do seu plano. E qual é o plano maior de Deus para a nossa vida, senão a nossa salvação? E para mostrar isso, nós percorremos a história de José, que passou por toda uma situação de abandono, de dor, de sofrimento, mas Deus estava com ele em todo momento, no controle da sua vida e de todas as circunstâncias, transformando-o e preparando-o para que assumisse o cargo mais importante do Egito, abaixo de Faraó. No Egito, José interpretou o sonho de Faraó, e o sonho que o rei teve apontava para 7 anos de fartura, de abundância, e 7 anos de escassez, de fome. E José orientou o rei que estocasse o máximo de alimento possível nos anos de fartura, para aguentar os 7 anos que viriam depois de escassez, de falta de alimento. José foi um instrumento de Deus para salvar muita gente, inclusive a sua família da fome. José tinha convicção que tudo que se passou na vida dele, em todas as circunstâncias, Deus tinha um propósito, que Deus estava no controle da sua vida, que ele estava sendo preparado justamente para este momento. E José teve 2 filhos, antes que viessem aí os tempos de fome, os tempos de escassez. E os nomes que José deu aos seus filhos mostravam a sua fé no controle de Deus, no cuidado de Deus. E aí eu quero ler com vocês o texto de Gênesis, no capítulo 41, verso 50 a 52. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José ao primogênito chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, em outra tradução, de todos os meus sofrimentos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero, me fez vencer na terra da minha aflição. Manassés: Deus me fez esquecer dos meus sofrimentos. Deus está no controle da nossa vida, mas isso não isenta ou não absolve aqueles que intentam o mal contra nós. Todos e todas são responsáveis pelas suas atitudes e devem responder por elas, ainda que Deus tenha um propósito em tudo isso, em permitir tudo isso, e que Deus venha transformar o mal em bem. Foi beneficiado, mas também o povo de outras regiões. Jacó, o pai de José, enviou seus filhos para irem comprar alimentos no Egito. Seus irmãos chegaram e tiveram que falar com José, pois José estava à frente destas questões. Seus irmãos se prostraram diante dele, não o reconheceram. Talvez para eles José estaria morto. Talvez para eles José já não existisse mais, já era uma página virada do passado. E certamente que o coração de José estava machucado, que o coração de José estava ali apertado, que José guardava rancor e ódio pelos seus irmãos.
porque tudo isso aconteceu com ele que nós vimos na quinta-feira. E ele tinha todos os motivos para estar assim, por tudo que eles fizeram para ele. Mas Deus tratou o coração de José. Deus cuidou de José, não só em todas as circunstâncias, preparando-o para que ele assumisse esse cargo, para ser bênção na vida do povo do Egito, de outros povos, inclusive da sua família, mas também tratando o seu coração. Deus também trata a nossa vida de forma íntima, para que nós possamos se ver curado daquilo que nos machuca, daquilo que marca a nossa alma, daquilo que marca o nosso coração. Por isso, o nome que colocou no seu filho representava esta cura de Deus em sua vida. Manassés, Deus me fez esquecer de tudo que eu passei. Deus me fez esquecer dos meus sofrimentos. José era temente a Deus e confiava no controle de Deus. Ele sabia que não teria condições de perdoar os seus irmãos se não fosse Deus na sua vida. Por ele mesmo, muito provavelmente, teria acabado com os seus irmãos. Teria feito eles pagarem todo o mal que fizeram com ele. Ele foi privado da presença do seu pai. Foi jogado num poço, depois vendido como escravo por um valor insignificante, mostrando o quanto eles queriam se desfazer, se livrar dele. Humanamente é impossível perdoar certas atitudes que causam estragos na nossa vida, que causam estragos no nosso coração, marcam a nossa alma. Só o agir de Deus na nossa vida é que pode nos dar condições de não buscar a vingança e perdoar aqueles que nos maltrataram, aqueles que nos ofenderam. José, ao colocar o nome do seu primeiro filho de Manassés, estava dizendo que Deus havia feito esquecer de todo o sofrimento que os seus irmãos haviam imposto sobre ele. Esquecer aqui não significa o ato de apagar. Perdão não é esquecer, pois a nossa mente é um computador dos mais avançados, que grava tudo no nosso HD. A nossa memória retém tudo, especialmente as coisas ruins que acontecem conosco. Por isso, perdoar não é esquecer, pois isso seria violentar a nossa mente. Deus não faz lavagem cerebral, nem bagunça as nossas emoções, mas com o seu tratar, nos dá condições de se lembrar da pessoa, do que ela fez em nós e não querer o mal para ela. Deus trata os nossos sentimentos, cura as nossas emoções e tira de lá todo o ódio, a dor, o sofrimento e coloca ali o seu amor, a sua paz, o seu conforto. O esquecimento que José se refere não é neurológico, mas é emocional. Eu me lembro do que foi feito, mas não quero me vingar, não quero pagar com a mesma moeda, pois o amor de Deus me fez perdoar aquele que me ofendeu, aquele que me machucou. Tirou de dentro de mim o veneno que estava me matando e encheu o meu coração de alegria e de paz. Só Deus, ou só em Deus, isso é possível. Por isso Paulo vai dizer lá aos Romanos: não paguem a ninguém o mal com o mal. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. É só deixar Deus fazer essa transformação na sua vida, no seu coração. Deus fez isso em José, Deus faz isso em você, Deus faz isso em mim. Olhe para Jesus, que nos ensinou a orar, pedindo perdão e perdoando. E Jesus lá na cruz do Calvário, quando morreu por nós, diante daqueles que o maltrataram, diante daqueles que o crucificaram, a palavra de Jesus foi de perdão. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. José venceu todos os seus obstáculos com a ajuda de Deus.
faltava talvez o maior de todos: perdoar os seus irmãos. E Deus concedeu a José esta bênção, e ele pôde e conseguiu perdoar os seus irmãos. O seu segundo filho, Efraim, Deus me fez vencer em meio ao sofrimento. Deus me fez próspero em meio à calamidade, em meio aos problemas, em meio às tempestades da vida. José foi jogado no poço pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, foi parar no Egito, foi caluniado pela esposa de Potifar, foi preso injustamente, foi esquecido na cadeia, poderia se revoltar contra Deus, poderia ficar amargo, ficar azedo, ficar com ódio, ficar aquela pessoa que você não consegue nem chegar perto de tanta murmuração, de tanto ódio no coração, de tão amargo que está com os acontecimentos da sua vida. Ou então viver uma vida de autocomiseração, como vítima das injustiças, se achando o único coitadinho da face da terra. E ele poderia dizer: fui tão fiel, fui tão temente a Deus, e olha o que aconteceu comigo. Deus me deu sonhos, e agora por causa dos sonhos aconteceu todas estas coisas. Mas José preferiu confiar na soberania de Deus e ir à luta. Apesar de todo o sofrimento, não abandonou a sua fé. Por isso pôs o nome do seu segundo filho, Efraim. Deus me fez prevalecer, me fez vencer, me fez próspero em meio a todo o sofrimento, em meio a todos os acontecimentos, em meio a todas as circunstâncias negativas na minha vida. Ele reconhecia que tudo o que passou e o que conseguiu veio de Deus, seja por permissão ou por intervenção de Deus. É o mesmo que Paulo vai dizer lá em Romanos 8:37, em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus. Tudo vem de Deus, e tudo se encontra em Deus a sua razão, o seu porquê ou para quê. Deus está no controle da nossa vida e usa de todas as coisas ou circunstâncias para nos tratar, para nos aperfeiçoar. E é dessa forma que nós lemos e entendemos Romanos 8:28, que faz sentido para nós diante de coisas que acontecem trágicas, muitas vezes na nossa família. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O foco não está nas coisas, nós focamos nas coisas, focamos nas circunstâncias, mas o foco de Deus está nos seus filhos e filhas, naqueles que foram chamados segundo o seu propósito, ou seja, na minha vida, na sua vida. Deus está preocupado comigo, Deus está preocupado com você, e por isso Ele se utiliza de todas as coisas, de todas as circunstâncias, para tratar a minha vida, para aperfeiçoar a minha vida, para que eu possa crescer e me aproximar cada dia ou a cada dia à semelhança de Cristo Jesus. É confiando no poder e na graça de Deus que eu posso dizer, que eu posso afirmar, que eu posso professar a minha fé. Deus transforma o mal em bem. Foi por isso que José disse aos seus irmãos, lá no capítulo 50, no verso 20, é verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem, para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Vejam o propósito de Deus, e que o propósito de Deus não inclui só a mim, mas inclui também muitas pessoas. José passou por tudo aquilo, Deus estava no controle, e Deus estava preparando José para este momento. Deus quer salvar não só a sua vida, mas a todos e todas. Estamos presos numa pandemia,
Estamos no fundo do poço, diante de um vírus letal. Estamos vendidos quanto ao término dessa situação. Estamos cativos dentro dessa quarentena. Muitos estão sem esperança sobre o futuro. Como vai ser, como vai ficar a minha vida, a minha família, o meu emprego, os meus negócios. Muitos estão sofrendo com essa doença e muitos, infelizmente, estão morrendo com esta doença que é grave. Muitos estão perguntando por que tudo isso. Talvez a pergunta certa seja: para que tudo isso? Qual o propósito de Deus para a minha vida, para a vida da igreja, para a vida das pessoas em meio a tudo isso? Eu poderia citar vários propósitos dentro da minha vã teologia, mas fico com um propósito que vem desde que Jesus se entregou por nós na cruz do Calvário, lá em Jerusalém, no Monte da Caveira, desde que foi crucificado em meu lugar, em seu lugar. E o propósito de Deus para as nossas vidas, isso vem desde a eternidade e se concretizou em Jesus, é a nossa salvação. É a nossa salvação. Por isso, posso acreditar que em meio a todo sofrimento, toda dor, Deus me fará esquecer e me dar a vitória em Cristo Jesus. É com esta fé que José professou em sua vida, em meio a todos os acontecimentos, a todas as circunstâncias que passou, que eu posso afirmar: Deus quer transformar o mal em bem. O mal que está em sua vida, o mal que está no mundo, o mal que está em nossa sociedade, em bem. Deus quer te ensinar a amar, a perdoar, a ver a vida de outra maneira. Deus quer dar um verdadeiro sentido à sua vida. Entregue, portanto, a sua vida a Jesus e experimente o que significa viver a verdadeira vida, o que é ter uma vida em abundância, o que é ter uma vida completa, porque só em Jesus nós encontramos isso. Esse é o tempo oportuno da salvação de Deus. Esse é o tempo oportuno para anunciarmos a salvação em Cristo Jesus, porque esse é o tempo oportuno, esse é o tempo que Deus está salvando vidas e que Deus quer salvar muitas vidas. E nós podemos experimentar essa salvação e podemos ter também, como José foi, um instrumento de salvação, um instrumento de bênção para a salvação de muitas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conduza sempre dentro dos seus propósitos, que Deus cuide de nós, que Deus nos fortaleça e que nós tenhamos a certeza: isso vai passar, mas enquanto não passa, é o momento de vivermos a palavra de Deus, a salvação em Cristo Jesus, e anunciarmos essa salvação para todas as pessoas, para que possamos encontrar uma sociedade pós-pandemia, uma família pós-pandemia, uma igreja pós-pandemia, um mundo pós-pandemia muito melhor, em nome de Jesus. Amém.